Olá, amados, graça e paz. Aqui é Catiane Lins, do Ministério Vida, e é uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Nós estamos meditando em 2 Pedro. Nós vimos ontem, que essa carta de 2 Pedro, ela é bem diferente da primeira carta do apóstolo Pedro. Na primeira, ele escreveu para encorajar os irmãos a se manterem na esperança, mantendo uma viva esperança, mesmo em meio aos sofrimentos, às perseguições que eles estavam enfrentando. E aqui nessa segunda carta, o apóstolo Pedro ele quer exortar os irmãos contra os falsos mestres, contra os falsos ensinos que estavam se alastrando no meio da igreja. E esse capítulo 2, amados, de 2 Pedro, ele é um capítulo com palavras fortes, duras, falando sobre pessoas que dizem crer em Cristo Jesus, que estão no meio da igreja e que ensinam a palavra, mas na verdade são falsos mestres. São palavras fortes. Quando nós lemos e nós vemos, existe uma consequência e uma consequência bem séria para essas pessoas. E nós precisamos guardar o nosso coração disso. Então eu quero compartilhar com os irmãos um devocional extraído. Eu vou mencionar o capítulo todo, mas eu quero ler os versículos 1 ao 3 com os irmãos. Eu já sugiro, se os irmãos não leram o capítulo antes de ouvir o áudio, eu sugiro que os irmãos leiam, para ficar mais fácil o entendimento, porque senão nós teríamos que ler todo o capítulo e aí fica muita coisa, Então a gente faz a leitura antes e aí nós vamos compartilhando aqui várias características do que está escrito nesse capítulo. Então ele é um capítulo exclusivo falando sobre os falsos mestres e a sua destruição. E aí eu quero compartilhar com os irmãos e eu vou ler aqui dos versículos 1 até o 3 que está escrito assim. No passado surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgirão entre vocês falsos mestres. Estes introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Muitos seguirão os caminhos vergonhosos desses homens e por causa deles será difamado o caminho da verdade. Em sua cobiça, tais mestres os explorarão com histórias que inventaram. Há muito tempo a sua condenação paira sobre eles e a sua destruição não tarda. Amados, quando nós lemos esse texto aqui, nós vemos que Pedro já vem advertindo ali os irmãos, dizendo, olha, no passado, vocês ouviram falar dos falsos profetas que existiam no meio do povo de Israel. E agora, entre vocês, vai surgir falsos mestres. Eles vão introduzir no meio de vocês, e secretamente, de uma forma que não vai ser completamente elucidada, visível, não. Aos poucos e secretamente eles vão introduzir heresias destruidoras, que chega a negar o soberano que os resgatou. Amados, aqui nós vemos o quanto é sério essa questão de ensinos enganosos e de falsos mestres. E nós precisamos conhecer as Escrituras para não sermos enredados pelo ensino desses falsos mestres. Uma das características, amados, dos falsos mestres é que eles não querem que as pessoas tenham um convívio e uma vivência pessoal com a Bíblia. Os falsos mestres sempre têm, aprenda comigo, o meu ensino, o meu estudo, o da minha igreja é o correto. Não busque outra pessoa, não busque outro ensino, não escute outras pessoas, não leia a Bíblia sozinho, talvez você não entenda. É isso que acontece. Isso é o que acontece nos dias de hoje. E o apóstolo Pedro, ele vai aqui exortando e falando que essas pessoas receberão a consequência e vai ser destruição. Aí ele vai dizer, olha, Deus não poupou
os anjos que pecaram. Deus não poupou o mundo antigo quando veio o dilúvio. Deus não poupou Sodoma e Gomorra, mas Deus sempre poupou aquelas pessoas que se mantiveram puras, que se mantiveram com o coração rendido ao Senhor. Ali no versículo 9 vai falar que o Senhor sabe livrar os piedosos da provação e manter em castigo os ímpios para o dia do juízo. Quando nós já estudamos, né, 1 Pedro, amados, quando nós lemos lá em 1 Pedro, no capítulo 1, versículo 2, nós vemos que a eleição de Deus, lá vai falar, né, aos eleitos, segundo o pré-conhecimento de Deus, ou segundo a presciência de Deus. Então, a eleição e o chamado de Deus não é simplesmente uma eleição, então Deus mantém algumas pessoas que ele escolheu, ele livra essas pessoas e outra ele mantém em castigo para o juízo, porque Deus é um Deus mau e ele trata as pessoas com acepção. Não é nesse sentido, não. Lá em 1 Pedro 1:2 fica bem claro que a eleição de Deus, o chamado de Deus, o saber livrar os piedosos da provação e manter em castigo os ímpios para o dia do juízo, está pautado no seu pré-conhecimento, na sua presciência. A eleição de Deus é uma eleição fundamentada no pré-conhecimento e não fundamentada na acepção de pessoas, na parcialidade. Deus não age com parcialidade, Deus não faz acepção de pessoas, mas ele sempre soube de cada um de nós, de todas as pessoas que já existiram e que ainda vão existir. Deus sempre soube todas aquelas que se rendem a ele, que voltam o seu coração para ele e aquelas que insistem em rejeitá-lo. Deus sempre soube. Então a escolha de Deus, o saber manter, o saber livrar as pessoas da provação e manter em castigo os ímpios, não é por parcialidade, por fazer acepção, por maldade de Deus, jamais, mas é pelo seu pré-conhecimento. Ele sempre sabe quais pessoas se rendem e aquelas que nunca vão se render a ele, ou que se rendem apenas da boca para fora, que se tornam apenas professantes da fé cristã, mas nunca nasceram de novo. Só são professantes, só falam da boca para fora. E aqui nós podemos ver que talvez muitos desses falsos mestres são pessoas assim, que só professam que creem em Cristo Jesus, mas na verdade nunca nasceram de novo. Quando nós lemos o texto aqui, nós vamos ver no versículo 14 que eles gostam de iludir os instáveis, ou seja, falsos mestres, amados, não gostam de pessoas que estudam a palavra, que são firmes na palavra de Deus. Falsos ensinos, infelizmente, nós temos denominações inteiras fundamentadas em falsas doutrinas. E esse tipo de falso ensinamento não gosta. Pessoas que ensinam heresias não gostam de pessoas que estudam a palavra, que se dedicam na palavra, que são estáveis em sua caminhada de fé. Por quê? Porque eles não podem iludir essas pessoas, eles não podem manipular essas pessoas. Eles gostam de iludir quem? Os instáveis. Aqueles que não têm uma caminhada firme com Deus, que não têm uma caminhada firme com a palavra de Deus, que não se dedicam em crescer no conhecimento da palavra, aí sim, eles vão iludindo essas pessoas. E ali no versículo 14 diz que eles têm um coração exercitado na ganância. Ou seja, é um coração que é sempre apto, voltado para o lucro, para a avidez, para a avareza, para querer cada vez mais, um coração inclinado para Mamon. E nós sabemos que não tem como servir a Deus e servir ao dinheiro e servir a Mamon ao mesmo tempo. Jesus falou sobre isso, ou você vai se dedicar a um ou ao outro. Não tem como se dedicar aos dois ao mesmo tempo. E normalmente, amados, os falsos ensinos, os falsos mestres, eles acham que eles podem servir a Deus e servir ao dinheiro ao mesmo tempo. Mas a palavra nos garante que a destruição virá sobre eles. Que existe sim uma consequência séria. Pedro escreve aqui no final do capítulo falando que teria sido melhor que eles nunca tivessem conhecido o caminho da justiça, do que conhecendo o caminho da justiça eles voltarem as costas para Deus, voltarem as costas para o caminho da verdade e seguir o seu próprio caminho. Ou seja,
Pedro faz uma conclusão dizendo assim que é melhor a ignorância, é o não conhecer a Deus, do que conhecer a Deus e voltar as costas para ele. E assumir uma vida completamente contrária à palavra de Deus. E o triste, amados, é que esses falsos mestres, e nós temos visto muitos por aí usando da sua fama, do seu poder, de influência sobre as pessoas, nós temos visto, eles causam uma corrupção no meio da igreja. E é exatamente por isso que o caminho da verdade começa a ser o quê? Começa a ser difamado. A palavra fala isso aqui, que eles vão corrompendo e por causa da atitude deles, o caminho da verdade, o verdadeiro ensino, o verdadeiro evangelho começa a ser difamado por causa desses falsos mestres, desses falsos professores bíblicos, desses falsos pastores. E amados, nós precisamos nos posicionar. Nós precisamos nos posicionar. Nós temos vivido tempos difíceis. O tempo que Pedro declarou, escreveu aqui, chegou. É o tempo em que nós estamos vivendo. E a palavra diz ali no versículo 2 que nós lemos: muitos seguirão os caminhos vergonhosos desses homens. E por causa deles será difamado o caminho da verdade. E em sua cobiça, ou seja, são homens egoístas, que querem somente a vontade da carne deles, os maus desejos. E por causa disso, eles exploram as pessoas com histórias que inventam. Mais do que nunca nós temos visto isso. São tantos novos ensinos, o ensino da palavra está aqui. Simples, é simplesmente nós precisamos ler a palavra, nos dedicar à palavra. Pessoas tentando descobrir, desvendar coisas miraculosas na palavra de Deus, dizendo que eu tenho a chave, eu tenho o verdadeiro ensino, eu tenho o ensino miraculoso que ninguém nunca teve. Amados, a gente precisa acordar para esses ensinos assim que parecem extravagantes. Oh, meu Deus, que significado, que nunca ninguém teve o entendimento dessa verdade. A gente precisa cuidar com isso, amados. A palavra é clara. O que nós precisamos é nos dedicar ao estudo das Escrituras com um coração humilde, com um coração rendido a Deus. O que nós precisamos é avaliar o nosso coração para ver se nós não estamos seguindo esses ensinos falsos que estão fundamentados no erro e na ganância. Nosso coração não pode ser exercitado na ganância. Nosso coração precisa ser exercitado em Cristo, nas verdades de Deus. Quando nós lemos aqui as características, se você ler ali do versículo 12, 13, 14, 15, você vai ver ali as características desses falsos mestres, vai falar que eles têm os olhos cheios de adultério. O que significa isso? Não pode olhar, falando dos homens, mas aqui não é só homem não, é mulher também. Homens que não podem olhar para uma mulher, ou mulheres que não podem olhar para um homem que já é com desejos imorais, ou seja, de repente começa-se a transformar as reuniões da igreja, que deveriam ser para aprender a palavra, deveriam ser para cultuar o nosso Deus, essas reuniões começam a se tornar o quê? Oportunidades para encontros imorais, para encontros sexuais. E nós temos visto isso acontecer, amados. E nós precisamos guardar o nosso coração disso e fugir desse tipo de coisa. Fugir desse tipo de ensinamento. A palavra fala ali que eles não cessavam de pecar. Eles não paravam de pecar. Ou seja, deliberadamente, intencionalmente pecando. Eles gostam de iludir quem, de enredar quem para eles? Os instáveis, é o que eu mencionei já. Ou seja, eles jogam a isca para aquelas pessoas que não estão firmes em sua caminhada de fé. Não estão firmes por quê? Porque não estudam a palavra, porque não se relacionam com a palavra de Deus. Porque todo aquele que se relaciona com a palavra de Deus começa
a se enraizar na verdade e não vai mais ser iludido, não vai mais ser enganado. Aí ele começa a ter discernimento, não, isso não é o que está na palavra, não é isso que Deus diz, não é isso que a palavra me ensina, não é isso que a verdade do evangelho me ensina. Então esses falsos mestres, eles não gostam de pessoas estáveis na fé, pessoas que se empenham em estudar a palavra. Eles gostam daqueles que são instáveis mesmo, porque daí eles podem manipular, enganar, iludir. A palavra fala que eles têm o quê? O coração exercitado na ganância, na avareza. Ou seja, eles estão sempre aptos para um ganho financeiro, para um lucro financeiro, sempre olhando as coisas com segundas intenções, sempre querendo dizer que é possível servir a Deus e ao dinheiro ao mesmo tempo, algo que Jesus condenou claramente. A única vez que Jesus falou que era impossível nós servirmos a dois senhores ao mesmo tempo, foi exatamente falando sobre o Deus Mamon, do dinheiro, da ganância, da avareza. Impossível servir a Mamon e a Deus ao mesmo tempo. Mas esses homens, e aqui homens como seres humanos, homens e mulheres, falsos mestres, essas pessoas, eles querem dizer que é possível servir a Deus e ao dinheiro. Mas eles não falam claramente, amados, mas as suas atitudes revelam isso. É o que está falando ali, que nós já lemos ali no versículo 1. Eles introduzirão secretamente heresias destruidoras. Não é algo que fica claro, que está claro como a luz do dia. Não, é algo que eles vão inserindo, infiltrando no meio da igreja secretamente. Algo que vem aos poucos, com máscaras, usando máscaras. Amados, quantos e quantos nós temos visto que usam o evangelho, a pregação do evangelho, simplesmente com o coração exercitado na ganância, com avidez por lucro, com avidez por retorno financeiro. Quantos e quantos nós temos visto fazendo isso? Amados, chega, nós precisamos nos posicionar. Nós precisamos nos posicionar em fé na suficiência de Cristo Jesus e nos posicionar no ensino genuíno da palavra de Deus. Tem sido dias difíceis, sim. Antigamente a gente podia evangelizar as pessoas e dizer para as pessoas há 50, 60 anos atrás, era assim. A gente podia sair na rua evangelizando e dizer: procure uma igreja evangélica mais perto da sua casa e vá para a igreja. Hoje em dia não dá para fazer isso, não. Porque tem lugares que só tem nome de igreja, mas aquilo é um antro de falsos ensinos, doutrinas falsas. Homens com o coração exercitado na ganância, manipulando as pessoas. E muitos, por terem um coração semelhante ao dessas pessoas, são enredados por esses falsos ensinos. Essa é a exortação de capítulo 2 aqui da segunda carta de Pedro. 2 Pedro capítulo 2 é essa exortação. É uma palavra dura. São palavras duras e a gente precisa ler essas palavras também. A gente precisa pensar nessas palavras também. Sondar o nosso coração para que nós não sejamos assim e para que nós não caiamos no engano, no engodo desses falsos mestres, mas que nós sejamos livres disso, que nós possamos viver a nossa vida firmada no Senhor, que toda avareza, que toda imoralidade, que toda ganância fique bem longe de nós. Esses ensinos falsos que só têm o intuito de enriquecer pessoas, de trazer fama, porque as pessoas só querem fama, poder e dinheiro. E dentro disso, a questão da imoralidade. É só o que as pessoas querem hoje em dia, amados. O mundo já é assim. E os falsos mestres, os falsos ensinos têm vindo alimentando vidas assim. Pessoas que só dizem que são cristãs, mas são imorais, adúlteras. Pessoas que vivem com o coração exercitado na ganância, que só pensam no dinheiro, 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 fama, poder. Que eu e você, nós fujamos disso em nome de Jesus e possamos viver firme,
com humildade e ousadia, a fé na suficiência de Cristo Jesus e de sua palavra. Que eu e você sejamos ousados no Espírito, para dizer não, para dizer esse tipo de ensino eu não aceito. Esse tipo de vida eu não quero para mim, eu não vou me render a isso. Eu vou permanecer firme no Senhor. Eu vou permanecer firme em fé na suficiência de Cristo Jesus. Eu vou ler a palavra, eu vou meditar na palavra, eu vou orar, eu vou louvar a Deus. Eu não vou fazer as minhas escolhas fundamentadas no lucro financeiro. Esses dias eu escrevi um devocional sobre diga não à ganância. Foi um dos menos comentados, curtidos. Ninguém gosta desse assunto. E lá eu escrevi assim, que eu e você, não é uma palavra só. Amados, nós que pregamos, nós que ensinamos, primeiro a palavra vem para nós. Sabe, primeiro o Senhor mexe com a gente. Primeiro o Senhor move o nosso coração, ministra o nosso coração, vem o fogo do Senhor purificando o nosso coração, para que a gente possa transmitir isso. E eu nunca esqueço quando o Senhor falou comigo no início do ministério: nunca faça suas escolhas, minha filha, fundamentada no lucro financeiro. Nunca. Nunca pense no dinheiro para fazer qualquer escolha que você tiver que fazer. Pense em mim, no Espírito. Ore a mim, peça sabedoria, discernimento e eu vou te conduzir, eu vou te guiar. E amados, é isso que nós precisamos fazer. É isso que o apóstolo Pedro está falando aqui nesse capítulo 2. Que esses falsos mestres, ele compara com Balaão. Quando nós vamos ler a história de Balaão, Balaão achava que ele poderia ser profeta e ganhar dinheiro ao mesmo tempo. Ele achava que ele poderia obedecer a Deus e ter um lucro financeiro ao mesmo tempo. Mas ficou bem claro que era impossível. Só que Balaão ainda foi parado por uma mula. Deus usou um jumento para parar Balaão. E esses falsos mestres, o apóstolo Pedro diz que eles não ouvem ninguém, não são parados por ninguém. Compara eles, fala, o apóstolo Pedro vem e diz assim, olha, confirma-se neles, nesses homens aí que é verdadeiro o provérbio, que o cão volta ao seu vômito e ainda a porca lavada volta a revolver-se na lama. Ou seja, o estado deles fica pior do que estava. Amados, eu e você, nós possamos deixar o nosso coração bem firmado em Cristo Jesus e sua palavra. E que todas as nossas decisões em qualquer área da nossa vida, que nós não tomemos decisão nenhuma fundamentada no dinheiro, mas que eu e você tomemos as nossas decisões fundamentadas no Espírito. O apóstolo Paulo falou sobre isso. Vivam pelo Espírito, andem no Espírito. Ou seja, busquem do Espírito a direção para vocês. Tomem decisões não fundamentadas no dinheiro. Quantas pessoas ávidas por lucro fazem coisas ilícitas por causa do dinheiro, pensando somente no dinheiro. Eu e você não devemos viver assim. Essa é a exortação do Senhor para nós. Nós não devemos ter o nosso coração exercitado na ganância. Os falsos mestres, os que vão sofrer uma condenação, uma consequência muito séria por não se renderem a Deus, eles vivem assim. Mas eu e você não podemos viver assim e não devemos nos deixar iludir por pessoas que vivem assim e vêm tentar ensinar a palavra para nós. Amados, que eu e você, nós peçamos sabedoria a Deus para ouvir pessoas que de fato se rendem a Deus. Eu não estou falando, amados, que pessoas não erram, que eu não erro, eu estou aqui, eu prego a palavra, eu erro várias vezes. Mas, amados, o nosso coração precisa estar voltado para o Senhor. O nosso coração precisa estar rendido ao Senhor. E é nítido quando a gente começa a acompanhar, assim como eu sei que tem pessoas que acompanham o Ministério Vida e nos ouvem,
eu também ouço outras pessoas. E fica muito claro, fica muito nítido quando aquela pessoa tem o coração voltado para o Senhor, um coração rendido ao Senhor para ensinar de verdade a palavra, que o desejo é simplesmente servir com o dom que Deus deu para ensinar, para pregar a palavra. Fica muito claro quando a gente começa a acompanhar as pessoas. Assim como fica claro aqueles que só querem usar o dom que têm para benefício financeiro, para lucro financeiro, para se autopromoverem. Fica muito claro que eu e você, nós possamos deixar o Senhor esquadrinhar o nosso coração para que a gente não viva assim e que eu e você possamos receber a sabedoria e o discernimento do Senhor para nós não seguirmos pessoas assim que a Bíblia chama de falsos mestres com o coração exercitado na ganância. Vamos orar, amados? Pai, muito obrigada pela tua palavra, muito obrigada pela tua exortação, obrigada porque o Senhor nunca nos deixa enganados. Pai, a minha oração é que eu e os meus irmãos tenhamos o nosso coração fortalecido na graça do Senhor, que eu e os meus irmãos nós tenhamos a sabedoria, o discernimento que vem do Senhor, que nós possamos viver para a sua glória. Se há, Pai, alguma semente de corrupção lançada em nós, Senhor, que o Senhor mesmo venha arrancando, limpando, purificando tudo isso. Nós queremos que a nossa vida glorifique o Senhor. Nós queremos que a nossa vida sirva ao Senhor em todas as coisas, Pai. Em nome de Jesus, nós abrimos mão de todo engano, de toda heresia, de toda corrupção. Se tem algo enganoso que nós temos acreditado, pode nos mostrar, porque nós queremos abrir mão de tudo isso. O que nós queremos de fato é viver para a sua glória, viver o verdadeiro ensino, o verdadeiro evangelho, a verdade que nos fundamenta cada vez mais em Cristo Jesus, porque Cristo é suficiente para nós. Que eu e os meus irmãos tenhamos esse coração sempre rendido ao Senhor. Nos ajuda nisso, Pai. Queremos um coração sempre rendido ao Senhor, em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.